Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos de forma poderosa em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Bom, eu gostaria de trazer aqui uma leitura sobre o livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Como Paulo se tornou apóstolo. Uma das exigências na época da igreja primitiva para ser um apóstolo era estar com Jesus, andar com Jesus. Por isso que Paulo até mesmo foi questionado quando ele se declarou apóstolo, porque os discípulos falaram: você não esteve com Jesus, como que você pode ser um apóstolo? Mas aqui Paulo ele dá testemunho, e ele conta algo muito interessante que diz assim, olha só: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui é que a teologia, o estudo bíblico aprofundado da palavra, quando a pessoa ela aprende sobre o contexto histórico da Bíblia, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porém, a pessoa fazer, por exemplo, uma faculdade de teologia, isso não faz dela um pregador, não faz dela um pastor, alguém que vai ganhar almas para Cristo, porque não é só ela aprender, ela tem que buscar a unção de Deus para a vida dela, ela tem que se consagrar, buscar, sabe, a presença de Deus mesmo, oração, jejum. Tem muita gente que se dedica muito à leitura, ao estudo, e ela esquece da comunhão com Deus. Então Paulo, ele fala assim, o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, veja que tem muita coisa que você vai aprender no Evangelho, e quem vai te ensinar vai ser Jesus. Vai ser através das suas experiências com Deus, da sua intimidade. É o Senhor Jesus quem vai te dar sabedoria, discernimento, entendimento. Você vai crescer na graça e no conhecimento. Então, nós temos aí grandes pregadores da palavra de Deus, que são teólogos, e eu poderia citar alguns, Osiel Gomes, Eliseu Rodrigues, como outros que tem por aí, que com toda certeza esses homens cresceram e se tornaram grandes. Por quê? Porque eles investiram na sua vida espiritual. Não foi só no estudo da palavra, não foi só no estudo, sabe, histórico, no contexto histórico da palavra. Não foi só o hebraico, o aramaico, não foi só a pessoa, sabe, lendo livros. Não. Foi na comunhão com Deus, no crescimento espiritual diante de Deus. Então ele fala que o evangelho por mim anunciado, eu não recebi de ser humano, não, foi Jesus que me revelou. E aí ele diz assim, porque vocês ouviram qual foi o meu passado, o meu modo de agir no judaísmo. Paulo, quando ele se converteu, ele abandonou o judaísmo. Tem muita gente que ela quer pegar as práticas do judaísmo e trazer para dentro da igreja. Então você vê, por exemplo, igrejas que têm o costume de colocar o quipá na cabeça, colocar o talite, ela entrega o mezuzá. Ali tem algumas práticas do judaísmo. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que o judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra. Aliás, o judeu, ele não acredita em Jesus Cristo. Paulo, ele não matava ou perseguia os cristãos porque ele odiava a Deus. Não era isso. Na verdade, ele não aceitava a ideia de que Jesus era o Filho de Deus, que ia morrer pelos nossos pecados. Ele tinha isso como uma blasfêmia. Então ele perseguia. Diz aqui assim, olha só: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la.
e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha cidade, porque ele era grande no judaísmo. Ele levava vantagem porque ele era uma pessoa inteligente, ele era grande, tinha uma posição dentro da sociedade. Paulo, ele era uma pessoa importante. Então, dentro daquela religião, dentro daqueles costumes, o apóstolo Paulo era uma pessoa de muita relevância. Ele diz aqui, ó, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha cidade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele, aliás, é isso mesmo, ele matava em nome de Deus. O apóstolo Paulo, ele matava em nome de Deus. Em nome de Deus. E se você observar, tem muita gente matando em nome de Deus. Mata em nome de Deus, né? Porque a pessoa usa da religião, ela destrói as pessoas, ela é aquela pessoa extremamente zelosa, não à palavra, mas aos dogmas, costumes, e em nome de Deus ela julga, aponta o dedo, mete o dedo na ferida e acaba matando as pessoas espiritualmente. Então, para encerrar, ele fala assim, ó, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, passando 3 anos. Fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e em 15 dias com ele. Então, aqui Paulo fala da sua preparação para um pregador, um apóstolo, alguém que levou o evangelho adiante. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, Paulo foi discipulado, ensinado, preparado pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho, escolhido pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho. E hoje o Senhor Jesus, ele continua discipulando, preparando, escolhendo, ungindo pessoas para pregar o Evangelho, para levar as boas novas da salvação. Então, eu quero que Deus te abençoe, você que está acompanhando esse vídeo até agora. E quem sabe você é um escolhido de Deus. Alguém que foi preparado ou está sendo preparado, discipulado, escolhido, ensinado e ungido para levar a palavra do Senhor adiante. Certo? Que o Espírito Santo te abençoe, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Vamos em frente em nome de Jesus. Você que acompanhou até aqui, curte aí, deixa o seu comentário, né? Deixa o seu comentário aí, que é muito importante para a gente alcançar mais pessoas. E a gente vai postando aqui mensagens, palavras que com certeza irão abençoar as pessoas espiritualmente. Um forte abraço. Tchau, pessoal.